Seja muito bem-vindo ao nosso Empreenda Santa Catarina de hoje, programa muito especial porque nós vamos enaltecer e falar um pouco mais dos detalhes do nosso agronegócio aqui em Santa Catarina. Você sabe que o agronegócio no nosso estado ele é extremamente importante não só para as famílias que consomem os produtos produzidos aqui no nosso estado, mas também para aqueles empresários que vivem também junto com as suas famílias desse negócio. Então é algo extremamente importante e que a cada vez mais cresce aqui no nosso estado de Santa Catarina. Por isso que a gente convidou o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina, o senhor Marcos Pagani, ele que também faz parte da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado, para dar também um pouco desse cenário atual do nosso agronegócio e, claro, falar um pouco da história dele como homem do campo, né? Então não sai daí que o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. Vamos trazer então nosso convidado super especial de hoje, ele que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina, senhor Marcos Pagani. Muito obrigado pela sua participação aqui, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Vamos falar um pouquinho aqui da sua história, que eu acho que é bastante longa também em relação ao agronegócio, né? Fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo aqui. Aliás, o senhor mora em São Joaquim, né? Moro em São Joaquim, desde que me casei, resido lá em São Joaquim. Agora, então quer dizer que o senhor tem uma história muito grande com o agronegócio, né? Já desde outras gerações, como o senhor falou. Como é que o senhor diria que está hoje, por exemplo, antes de a gente falar um pouco da sua história lá atrás também, mas como é que o senhor vê o agronegócio hoje em Santa Catarina? Porque a gente sabe que está numa colocação bastante privilegiada até em âmbito nacional, né? Santa Catarina ele é de pequenas propriedades, né? Mas é uma referência nacional. O nosso produtor da porteira para dentro, ele é tem um potencial, ele sabe produzir com muita qualidade, né? O grande problema que eu vejo hoje no nosso agronegócio catarinense é o escoamento da produção, né? A falta de infraestrutura nas rodovias. E entendemos que o governador Jorginho Melo está se esforçando muito para atender o setor e acreditamos que isso vai acontecer. Mas eu vejo que o gargalo do agronegócio catarinense hoje seria esse, porque nós somos referência naquilo que produzimos, pequenas propriedades, e diversificado, né, o que se produz. Dentro de uma pequena propriedade tem pecuária, tem leite, tem suínos, né, e é óbvio que o nosso oeste catarinense, né, tem um potencial muito maior do que as outras regiões, porque a agroindústria se instalou lá, mas o estado como um todo, eu diria que é um exemplo dentro do agronegócio catarinense. Agora, o senhor está falando da infraestrutura, realmente nós temos, pelo menos na 282, a BR que corta, né, praticamente o oeste, de leste a oeste, aqui no nosso estado. Falava-se muito já na Ferrovia do Frango, que seria de lá do oeste para cá, também para o litoral, quer dizer, faz falta essa ferrovia justamente substituindo, porque o tempo de escoamento de produção acaba sendo muito grande, né, para poder trazer essa produção toda. Não, com certeza, né? Com certeza. Mas isso está sendo feito estudo e eu acredito que isso em breve vai acontecer, né? Porque o agronegócio catarinense é muito forte, né? Nós somos aí referência nacional em muitos produtos daquilo que nós produzimos aqui no estado, né? Muitos produtos são exportados e depende desses acessos com mais eficiência, mais rapidez para que chegue nos portos. Então, nós acreditamos que isso será resolvido. A gente não diria assim em breve, porque é um investimento muito alto, né? Sim, mas está sendo feito um estudo e a gente vê a preocupação do nosso governo em relação a esse tema, e ele está dando ênfase e prioridade e falando sempre que vai fazer o melhor para o nosso setor e nós acreditamos nisso. Maravilha. Agora, falando um pouquinho da sua história, porque já que o senhor é tão conhecedor, sabe principalmente que o principal gargalo é a questão da infraestrutura e tal, mas hoje em dia, e lembrando um pouco da sua história lá atrás, tanto a pecuária, a agricultura mesmo em Santa Catarina, começa muito lá atrás justamente com os nossos imigrantes e tal, e principalmente com os seus antepassados, né? Nós tivemos uma verdadeira evolução, né? Eu sou pecuarista de corte e eu lembro lá atrás que os meus avós, os meus pais e aquela região como um todo, né? Nós, por exemplo, na pecuária de corte, nós engordávamos um boi, terminava um boi com 4, 5 anos, né?
a lotação dos nossos campos eram 0,3 animais por hectare, né? Olha só. Hoje, eu poderia dizer para ti que hoje mais de 90% dos animais eles são abatidos precocemente, até 30 meses, né? Puxa. E também o melhoramento das pastagens, da alimentação para esses animais, melhorou muito. Então, o campo melhorado ele pode chegar aí até 4, 5 animais por hectare. Então, veja o tamanho da transformação. Sim. Né? E diminuímos a idade e aumentamos a lotação. E, consequentemente, também melhoramos o padrão da carne, né? Com mais marmoreio, uma carne muito melhor, né? Uhum. Então, é a eficiência, né, do homem do campo com gestão, tecnologia e inovação, que é o que estamos fazendo hoje. Nós temos um programa que, desde 2017, que é o programa TEG, né, do Sistema FAES-Senar, numa parceria com o SEBRAE, onde trabalhou muito forte no melhoramento genético do rebanho catarinense. E houve uma verdadeira transformação na pecuária de corte depois que esse projeto veio para Santa Catarina. Nós já inseminamos mais de 150 animais, né, ao longo desse tempo. Está certo que são animais inseminados com repasse de touros melhorados, onde nós temos um índice de 80% de produção de terneiros. Puxa. Se a gente olhar para trás, nós tínhamos menos de 50, né? No sistema convencional, menos de 50 animais produzidos, vamos dizer assim, a produção de terneiros. Mas não é só a quantidade que você ganha nisso, você ganha também a qualidade. Porque você vai ter qualidade, vai ter nascimento uniforme, padrão genético. E então, Santa Catarina deu um passo muito forte nesse projeto. E isso significa que, do exterior, por exemplo, fiquem muito de olho também nessa qualidade, porque o Estado acaba também tendo potencialidade de exportar mais. A gente já exportou alguns anos aí, pouca exportação de terneiros, mas fizemos isso. Porque o Estado não é autossuficiente no que produz, né? Nós produzimos aí 50% daquilo que nós consumimos. Nós temos que buscar carne fora, né, do nosso estado. Mas o estado não é autossuficiente na produção de carne, mas nós somos eficientes na qualidade. Agora, quando você lembra, né, e compara, por exemplo, daquela época para cá, quando o senhor começou lá atrás junto com seus pais e tal, além dessa evolução, mudou também a percepção do homem do campo em relação até mesmo à importância que ele tem nessa produção para alcançar cada vez maiores produções e tentar levar o seu alimento para mais lares? Com certeza, né? Com certeza. Hoje a tecnologia, né, está aí à disposição e isso aí Hoje tu não precisa sair mais de casa para você ter uma palestra, para ter o conhecimento, né? Nós temos hoje eficiência na previsão do tempo, para fazer, por exemplo, os tratamentos culturais de forma com eficiência, né? E então hoje o homem do campo tem muitas ferramentas, né? Que isso ajudou muito para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Dentro da FAESC e também dentro do SEBRAE já 1 ano e alguns meses, 3 meses mais ou menos, né? Qual é a sua maior preocupação e qual seria a sua maior missão hoje diante dessas instituições no que diz respeito ao melhoramento realmente, principalmente da vida do empreendedor do campo? Eu vejo que a gente tem que trabalhar muito forte na sucessão, né? Muito forte na sucessão familiar. Então, levar, né, vamos dizer, uma internet de qualidade para o campo, né? E junto com isso, é claro, fazer com que essas pessoas trabalhem de forma que levem a gestão, leve a tecnologia e a inovação e fazer com que eles vejam que esse é um negócio rentável, é um negócio bom e que tudo aquilo que dá dinheiro, que você vê retorno econômico, ele passa a ser atrativo. E é isso que a gente pretende, né? É desenvolver os pequenos e médios negócios no campo. Maravilha. Então, olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou pedir para o seu Marcos Pagani continuar aqui com a gente, para a gente aprofundar um pouco mais também em todas as soluções e programas também do SEBRAE para justamente melhorar cada vez mais a vida do homem no campo e melhorar, claro, o nosso agronegócio para todo o Brasil. Então, não sai daí que a gente volta já depois do intervalo.
Dando sequência aqui ao nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando sobre agronegócio aqui no nosso estado. E nós temos aqui um convidado muito especial, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina e também vice-presidente de Finanças da FAESC, que é Marcos Pagani, que está aqui com a gente. Marcos, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco da sua história como homem do campo, né? Que vem desde lá de trás, seus tataravós e tudo mais. E é uma história bonita quando a gente constrói realmente com toda aquela paixão pela terra e tudo mais, né? E com toda a tua experiência. Agora, dentro dessas instituições que você faz parte hoje, o que mais você acha que você contribuiu até agora com a tua presença dentro principalmente com relação à maçã, né? Que a gente sabe que tem alguns problemas que você ajudou a solucionar. Dentre o que a gente está conversando, uma das coisas que a gente ajudou muito foi na questão que eu já falei anteriormente no bloco anterior, que é a questão da pecuária de corte, né? Sim. Lá no Sebrae, agora recentemente a gente está lá, né? E a gente tinha um problema, né? Que seria a contratação de mão de obra com o Ministério do Trabalho em relação ao nosso produtor. Então, a gente fez, a pedido da Associação Brasileira de Maçã em Pera, a gente fez uma parceria com o Sebrae, juntamente com a FAESC, com a Federação da Agricultura, onde a gente desenvolveu um projeto de contratação de mão de obra, onde o Sebrae está dando consultoria nas propriedades, de forma que o produtor rural ele possa receber esse trabalhador de forma que dá uma garantia e uma qualidade de vida melhor para ele. Ambos fazendo a sua parte e isso é algo que está sendo muito positivo, porque muitas das vezes o nosso produtor ele não sabe exatamente o que ele precisa dentro da propriedade, o mínimo que ele possa ter para poder receber essas pessoas, dando essa qualidade de vida e trabalhando de forma correta, vamos dizer assim, né? Isso nos dá muita tranquilidade, é um projeto piloto, eu acredito que a gente vai expandir com as cooperativas, já fomos, inclusive a gente já foi solicitado pela região da Cebola, ali de Tuporanga, a gente deve expandir para ali. É um projeto que a gente desenvolveu junto com a Agropecuária Skill, onde estamos trabalhando com 300 produtores. Então, eu vejo que esse é um grande projeto dentro do Sebrae, dando qualidade de vida, né, para as pessoas, sim, tanto para quem e tranquilidade para quem emprega e qualidade de vida para quem trabalha. Agora, a gente tem percebido também, Marcos, que muitos produtores, por alcançar até uma excelência tão grande no seu meio, ali na sua produção, muitos têm conquistado até selos importantes, né, de qualidade realmente. Como é que você tem visto isso, esse aumento? Olha, Santa Catarina é referência na identificação geográfica nos IGs, né? Veja que a minha cidade, São Joaquim, hoje é a cidade que tem mais IGs dentro do nosso país, vamos dizer assim, né? Porque nós temos lá hoje os vinhos de altitude, sim, né? Temos a maçã Fuji, o mel de Bracatinga, o queijo serrano e temos agora o IG do Frescal. Né? E também, claro, temos ali a uva guete no litoral, temos a linguiça blumenau, entre outros, né? Então, são produtos únicos, vamos dizer assim, né? Que vão ser reconhecidos nacionalmente. Então, o Sebrae fez esse estudo, fez esse trabalho e esses produtos têm um selo, né? Mas a gente está vendo, junto com a área técnica do Sebrae, que não basta nós só termos o selo. Nós temos que ajudar essas pessoas também numa consultoria de comercialização. Nós temos que ajudar esse produto ser escoado e ser reconhecido no país todo, né? Porque o objetivo de tudo isso é ter receita, é ter renda. E então é o que nós pretendemos fazer agora no Sebrae. É capacitação, então, que o senhor está falando? Capacitar cada vez mais? Não, eu diria uma consultoria de negócios, uma consultoria para fazer a comercialização. Porque a capacitação já houve, o selo ele já tem, o produto já é de excelência, né? É um produto único, vamos dizer assim. Mas o que precisamos agora é ajudar essas pessoas para com que eles possam fazer a comercialização, a consultoria de comercialização para com que eles possam vender esse produto para todo o país com valor agregado.
eles vendem muito, eles sabem, né, muito daquele produto, quer dizer, eles fazem com muita qualidade, mas às vezes falta aquele empurrãozinho para realmente fazer a venda, né, e concluir o negócio, né? É isso aí. Então, é dessa forma que a gente vê, né? Que precisamos ir mais longe nesse projeto, não ficar só apenas no selo. E o senhor acha que os produtores, eles precisam mais procurar o Sebrae, ou o Sebrae também está, dependendo, né, da situação, chegando também no homem do campo para poder ajudar nisso? Não, o Sebrae está à disposição, né, de todos os catarinenses. Nós temos agências em todo o estado, né? Então, a gente está sempre levando as informações daquilo que a gente está fazendo e também aceitamos ideias novas para dentro do Sebrae, né? Novos projetos. Nós estamos abertos para novos projetos. Tudo aquilo que é bom para o produtor, tudo aquilo que é bom para o agro, nós conseguimos desenvolver no Sebrae para fazer com que essas pessoas produzam com eficiência. Uhum. Tem algum programa que o senhor salientaria, por exemplo, alguns projetos que já estão disponíveis e que o empreendedor rural ele pode já procurar o Sebrae para dar sequência? Olha, eu diria que nós temos assim muitos dos projetos. Para me citar fica difícil porque é uma lista muito grande, né? É uma trilha enorme, né, é uma trilha enorme, né? Mas eu gostaria de salientar aqui um projeto muito importante que é o encadeamento produtivo com a cooperativa Aurora, que agora já vai fazer 25 anos. 25 anos. Você veja que já atendeu mais de 34 mil empresas e mais de 51 mil produtores. Né? Com desenvolvimento tecnológico significativo. Então, foi um avanço dentro dessas propriedades. Então, estou dando esse exemplo para que outras cooperativas procurem o Sebrae. Nós estamos aí de portas abertas para atender o pequeno e médio empreendedor, né? Seja ele do agronegócio, que a gente está falando aqui, sim, mas pode ser da indústria, como também, é claro, do comércio. Sem dúvida. A sua visão para o agronegócio em Santa Catarina ao longo desse ano de 2024 e também para os próximos, né? O que o senhor imagina que deve acontecer e que precisa acontecer com o agronegócio no nosso estado? Eu vejo que o agronegócio, dentro da propriedade, vamos dizer assim, da porteira para dentro, o produtor nosso ele faz com excelência. Nós estamos aí com dificuldades, vamos dizer assim, não diria na comercialização, mas nos preços. A maioria dos preços eles caíram muito em função da economia, né, e do poder aquisitivo também das pessoas. Então, eu vejo isso como um gargalo, né, exceto aí, vamos dizer, o arroz, que está com um preço melhor. Mas nós temos aí, por exemplo, vou dar um exemplo para você da pecuária de corte. O boi baixou 30%, né? E assim a soja, se você vê, né, quanto estava o preço lá atrás e quanto está hoje, né? É um valor significativo de perda de receita, né? E os custos aumentaram. Então, está sendo desafiador para o nosso produtor produzir hoje da forma com que nós estamos produzindo, ou seja, com a receita, vamos dizer, para o produtor, ela está muito apertada mesmo, e muitas das vezes, em alguns setores, o produtor vai trabalhar com prejuízo, né? O senhor tem percebido isso, então, diretamente do produtor? Sim, com certeza, né? E isso aí nos preocupa, né? Porque ele tem aí os seus financiamentos, tem os seus custeios, né? Tem a sua vida, vamos dizer assim, como um todo, né? Então, o agronegócio vem sofrendo hoje com a receita muito baixa dos produtos. Isso é o que nos preocupa, né? Exceto de alguns produtos aí. E sabe mais ou menos o que pode, até numa parceria, talvez com o governo do estado, para tentar melhorar isso? Quer dizer, o que está se buscando para mudar esse cenário? O governo do estado tem trabalhado muito forte, tem ajudado muito o agronegócio, né? Tem dado muito apoio, né? O governador e sua equipe, o secretário da Agricultura, tem buscado muitas alternativas através do FDR, né? Programas para ajudar esse pequeno produtor aí, né? Com subsídio, vamos dizer assim. Então, o governo do estado está fazendo sua parte, né? Mas o problema é a nossa economia nacional. Tudo está baseado na economia nacional, né? Poder aquisitivo baixo das pessoas, custo de produção alta, e os preços dos produtos não estão, vamos dizer, na mesma evolução do que as coisas estão melhorando, aumentando, vamos dizer assim. Tem que haver essa melhora na economia como um todo para depois aqui também as coisas se acertarem. Né? Exato. Então, a gente espera, né? Sabemos que tudo é sazonal, né? Dentro do agronegócio, a gente vem passando por essas dificuldades e acredito que ao longo do tempo aí a gente vai recuperar tudo isso
lá na frente, porque geralmente é assim mesmo, né? Então, altos e baixos, a gente passa por essas dificuldades, mas futuramente, com certeza, pela capacidade, pelo que o produtor faz, trabalha com eficiência, com produtividade, com qualidade, eu acredito que ele superar tudo isso aí. Imagino. Então, a médio e longo prazo, a gente pode esperar mais ainda do agronegócio em Santa Catarina. Com certeza. Maravilha. Marcos Pagani, quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao nosso estúdio do Empreenda Santa Catarina, esperando aí que o senhor faça uma boa gestão, continue fazendo uma boa gestão, para trazer até mais novidades aqui para o nosso programa e para o nosso estado como um todo, né? Obrigado, eu que agradeço e dizer que estamos na Federação da Agricultura, como no SEBRAE, de portas abertas e abertos para atender todos os nossos agropecuaristas aí, catarinenses, poder fazer o melhor para eles. Maravilha. Obrigado mesmo. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua falando do agronegócio também. Nós vamos continuar com uma conversa, um bate-papo bacana com o Denilson Coelho, que é analista de negócios e que vai contar para a gente também um pouco mais sobre os projetos do SEBRAE para o agronegócio. Não sai daí que a gente volta já. De volta aqui com o nosso Empreenda, hoje falando do agronegócio aqui em Santa Catarina, especificamente, né? Você sabe que Santa Catarina é um polo também de agronegócio e nós agora vamos saber o que o SEBRAE tem de soluções, o que o SEBRAE pensa também sobre o agronegócio aqui no nosso estado, e a gente está recebendo então o gestor do agro pelo SEBRAE Santa Catarina, que é o nosso parceiro já de outras vezes, né? O Denilson Coelho. Obrigado, Denilson, por você ter vindo aqui. Mais uma vez, né? Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar trazendo informações para os clientes do SEBRAE. Maravilha. A gente viu até agora há pouco, né, todo esse panorama do agronegócio aqui em Santa Catarina. A gente sabe que é bastante forte também, a gente tem a fruticultura, além de toda, né, a pecuária e tudo mais. O que você diria que o SEBRAE vê hoje no agronegócio, principalmente para o futuro? Como é que vocês veem aí, principalmente para esse ano, né, 2024, e para o restante? Bom, todos sabem que o Brasil ele é muito competitivo no agronegócio, né? Principalmente em alguns setores e segmentos específicos que envolvem grandes produções, né? Mas o foco do SEBRAE é atuar com o pequeno produtor, né? Com a pequena produção, e o nosso objetivo sempre é tornar o produto competitivo no mercado nacional e também internacional, né? Então, a gente busca criar essas condições para que mesmo uma pequena produção ela consiga competir, não só subsistir, mas tornar um negócio rentável, né? Que gere recursos para a localidade, gere empregos e oportunidades. Agora, a gente sabe que tem muitos pequenos negócios de fruticultura, por exemplo, como a gente estava falando, né, principalmente aqui na grande Florianópolis, a gente sabe de Rancho Queimado e tal. Até para esses que estão começando, por exemplo, ou que já tem até uma pequena empresa consolidada, mas eles ficam muito na região ainda. A gente sabe que ainda tem, né, aqueles pequenos que permanecem na mesma região. Como é que vocês estão identificando isso para tentar levar esse pequeno produtor também para um mercado um pouco maior? Bom, o SEBRAE tem diferentes formas de abordar e de atender os clientes, né? Para esse pequeno que está começando, que não está ligado a uma associação, uma cooperativa, a gente tem sim oportunidades, né, para atendê-lo. Principalmente na melhoria tecnológica da produção, em trabalhar boas práticas de produção e fabricação, às vezes uma melhoria tecnológica dependendo da atividade, né, para melhorar o processo produtivo. Então, essas coisas a gente consegue atender individualmente o produtor, e para isso, obviamente, que ele tem que procurar um dos nossos pontos de atendimento, né, preferencialmente os presenciais que estão distribuídos aí em todo o estado de Santa Catarina. O SEBRAE, principalmente no setor do agro, ele não tem a característica e não deseja trabalhar sozinho. Nós temos outros atores, né, envolvidos no agronegócio no estado de Santa Catarina, como, por exemplo, a Epagre, o Senar, né, que tem uma longa história de entregas para esse segmento, e nós desejamos trabalhar com eles também, né, e já viemos fazendo isso. Com o Senar, por exemplo, nós temos uma parceria
com a TEG, que é uma assistência gerencial integrada para os produtores, né? Isso aí está sendo realizado em todo o estado de Santa Catarina. O SEBRAE é parceiro dessas atividades e nós queremos construir novas relações com essas instituições e também com produtores. Sim. E no agronegócio, na gerência que eu estou representando aqui, o nosso gerente é o Roberto, eu toco essa área de setoriais, projetos setoriais. Então, como é que funciona isso, né? E como é que a gente deseja atender o produtor com projetos setoriais? Você sabe, Alexandre, que o SEBRAE trabalha com recursos públicos. Sim. E nós precisamos comprovar que aquilo que a gente está fazendo está gerando resultado para a sociedade, né? Então, o nosso negócio não é obter faturamento ou trazer recursos para dentro do SEBRAE, mas sim poder provar que nós ajudamos fazendo uma intervenção na propriedade ou na pequena agroindústria, né? E depois de um período de várias atividades desenvolvidas com base nas dificuldades que a gente levanta, a gente vai medir e vai verificar, né, se aquilo que nós fizemos, o recurso que foi investido, ele gerou novos negócios, gerou mais faturamento, gerou melhoria de produtividade. Então, no agro, projetos setoriais, a gente quer fazer isso. Sim. E para fazer isso é muito importante que a gente acesse produtores que estão organizados. Aí me cabe uma pergunta. Você acha que ainda falta muito produtor procurar o SEBRAE ou já tem um bom número de pequenos produtores que já são clientes do SEBRAE? Eu diria para ti, Alexandre, que nós temos um potencial de atendimento muito maior do que ele acontece hoje. Ah, certo. Por que, na minha avaliação, isso acontece? O SEBRAE, a marca do SEBRAE é uma marca muito forte, Sim. mas ela está normalmente vinculada a pequenas empresas da cidade, né? A indústria, o comércio, o serviço. No agronegócio, na minha opinião, ainda o SEBRAE não é muito conhecido como um player que pode ajudar nesse desenvolvimento. É claro que nós já temos trabalhos desenvolvidos, aí tem uma quantidade boa de produtores que já conhecem o que o SEBRAE faz, mas eu diria que de uma maneira geral, genérica, ainda não. Ainda o pessoal precisa aprender mais que, olha, o SEBRAE pode te ajudar em vários setores. Saber né, que o SEBRAE pode sim ajudar, né? Nós já tivemos aqui outro dia conversando contigo sobre o projeto Ali, né? E a gente falou do Agente Local de Inovação Rural, que também é uma ferramenta do SEBRAE gratuita para atender os produtores. Agora, esses projetos, por exemplo, vamos supor que agora um pequeno produtor rural está nos assistindo, né? E queira saber assim, tá, eu entro em contato com o SEBRAE, mas o SEBRAE é tão grande, tem tantas coisas, tal, como é que eu vou saber que para essa minha área tem alguma solução disponível? Quer dizer, porque existe um diagnóstico que o consultor do SEBRAE vai lá e faz. Ele diz, eu vou saber aqui qual é o estágio que a tua empresa está para a gente poder fazer com que ela decole. É isso? Isso. Dependendo da forma de abordagem, né, pode ser essa individual que a gente falou primeiro, ou então de uma forma coletiva por meio de associação, essa forma de atuar é diferente, né? No individual, esse cliente, esse produtor rural, que para nós é o empresário rural, para o SEBRAE, ele vai procurar uma agência, um ponto de atendimento do SEBRAE, e lá nós temos um técnico, né, que é a pessoa responsável pelo agro na região, e ele vai poder dar orientação, mostrar os detalhes do que o SEBRAE faz, entender as dificuldades do produtor e ver se a gente consegue efetivamente auxiliar. Entendi. Nós não atuamos em todas as áreas, mas a gente tem um leque de conhecimento, de informações e de parceiros muito interessantes para ajudar o pequeno produtor. É legal até você, como a gente estava conversando aqui antes do programa entrar, né? Justamente sobre o fato de que o SEBRAE pode também levar aqueles pequenos produtores e o produto desses pequenos produtores para grandes feiras, quer dizer, para aquele negócio também se tornar conhecido em outros lugares, né? Isso. A gente procura trabalhar com o negócio a partir do estágio onde ele está, procurando prepará-lo para acessar mercados mais competitivos e, eventualmente, mais exigentes,
Claro que isso vai depender da intenção, da necessidade e do objetivo do grupo de produtores. Para te dar um exemplo, recentemente, agora no início do mês de março, o Sebrae ele patrocinou a SC Gourmet que aconteceu em Blumenau. Né? Nós temos um projeto coordenado pelo Sebrae que envolve 19 alambiques, né, que são cachaçarias espalhadas em todo o território catarinense. Esses alambiques já estão trabalhando com o Sebrae já há alguns anos, então a gente fez todo um processo de melhoria de produto, desenvolvimento de embalagem, marca, e agora eles estão no estágio que eles já têm um produto, digamos assim, classe A, né? E eles precisam acessar novos mercados. Então, nesse projeto com eles, por exemplo, a gente tem auxiliado a colocá-los até em eventos internacionais, participando de concursos, né? Eventualmente, vários deles já foram premiados, prêmios nacionais e internacionais. Então, o que pode mostrar para o consumidor que a cachaça catarinense ela é uma cachaça de qualidade e que está no mesmo nível das melhores cachaças do Brasil. No SC Gourmet nós fizemos isso, né? E recentemente também foram enviados amostras dos produtos deles para uma feira em Bruxelas, que também eles vão lá concorrer com os melhores produtos nacionais e internacionais e, quiçá, né, eles possam ser também premiados lá e colocar esse selo de qualidade também no produto deles. Que bacana. Agora, tem muita gente que pergunta também assim, ó, bom, eu como pequeno produtor, eu não tenho, às vezes, dinheiro para bancar alguma melhoria ou para comprar mais equipamento, para poder fazer o meu negócio crescer. Então, do jeito que tá bom, né? Tem um pouco disso também. A gente até ouviu alguns falarem assim, tem linhas de financiamento para poder ajudar também esses pequenos produtores? É bem importante essa tua pergunta, Alexandre, para a gente poder diferenciar o que o Sebrae faz nessa área e o que não faz, né? Certo. O Sebrae ele não trabalha com linhas de financiamento. O Sebrae não empresta dinheiro, né? Porém, ele tem parcerias com instituições e a gente sempre faz articulações para tornar isso mais acessível ao produtor, no caso aqui o produtor rural. Né? Muitas vezes, para acessar um banco, um financiamento, é preciso um projeto, alguma coisa mais elaborada. Então, nesse ponto, o Sebrae pode ajudar. No que diz respeito aos nossos serviços, na maioria dos casos, o Sebrae ele fornece o serviço e ele ajuda a pagar o serviço. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, vamos pegar um grupo de produtores de leite que a gente está continuando a atender lá em Itapiranga, lá no extremo oeste de Santa Catarina. Nós vamos começar um projeto agora, estamos começando com 50 produtores de leite. Né? Então, lá o Sebrae já atuou em outras oportunidades, ajudando com testagem de brucelose, tuberculose, para que eles se tornem isentos dessas doenças, né? E agora a gente está iniciando um trabalho de boas práticas de produção agrícola com o objetivo de melhorar o manejo interno. Na sequência, desejamos trabalhar com inseminação artificial para melhorar a qualidade genética, porque em alguns setores, como é o caso do leite, é preciso produtividade, né? Se ele não conseguir mais litros de leite por vaca, ele acaba deixando de ser competitivo e às vezes o laticínio não tem nem interesse em passar na propriedade dele para pegar o produto para industrializar. Então, esse é um exemplo de um trabalho que nós estamos fazendo lá e lá nesse caso o projeto ele é um projeto de R$1 milhão para atender 50 produtores esse ano e o Sebrae vai pagar a metade, meio milhão, e os produtores vão pagar a outra metade no transcorrer das entregas do projeto. Né? Então, normalmente a gente trabalha assim, o Sebrae investe uma parte, que é um dinheiro não reembolsável, não é um financiamento que tem que ser pago depois, e o produtor também coloca uma parte para ser atendido, claro, dentro da própria propriedade, com esse serviço que o Sebrae coloca à disposição. Claro, mas o importante é mostrar para o produtor também que ele tem todo um apoio antes, uma orientação,
que ainda permanece sendo de graça por parte do Sebrae, né? Exatamente. A primeira parte do processo, né, é a gente identificar essas parcerias, verificar, muitas vezes não é só o Sebrae o produtor, às vezes tem uma associação junto, tem uma cooperativa, tem uma agroindústria, né, no processo. Então, a gente tem diversas formas de fazer o trabalho e, eventualmente, dependendo das parcerias, esse trabalho pode, inclusive, sair gratuito para o produtor, né? Às vezes, a cooperativa também, a gente sabe, né, que o cooperativismo em Santa Catarina é muito forte e também, investe muito nessas atividades. Então, a gente pode construir essas engenharias financeiras, às vezes, para tornar o serviço gratuito. Sem dúvida. Agora, uma outra pergunta também, assim, ó, o que hoje o agronegócio em Santa Catarina precisa mais? Quer dizer, qual é a maior necessidade hoje em dia dos pequenos produtores, de acordo até com a experiência de vocês no agronegócio? Cada atividade ela tem as suas peculiaridades, Sim. né? Mas eu diria que, de uma maneira geral, o pequeno produtor ele é bom em produzir, mas ele tem dificuldade de comercializar. Certo. Então, a gente precisa construir esse processo não para que ele só aumente a produtividade, mas para que ele consiga acessar mercados mais rentáveis, né? Então, isso a gente faz, por exemplo, por meio de participação em feiras, né? Então, não é um trabalho estanque, único, né, que a gente tenta fazer. A gente tenta construir um processo de melhoria que vai determinar maior faturamento, mais retorno e a manutenção daquela atividade, porque dependendo do estágio de desenvolvimento, se ele não entra numa cadeia produtiva, ele acaba sendo descartado e daí a gente tem o que ninguém quer, né, que é o êxodo rural, a saída do pequeno produtor do campo. Agora, tem aqueles casos também em que o produtor não se vende tanto, por exemplo, pela questão do marketing digital, porque isso também é importante para o agronegócio, né? São coisas novas, né? Principalmente no meio rural, em algumas situações a gente tem mais dificuldade do acesso a essas informações. Então, o Sebrae também tem essas atividades e essas propostas de atuação para dar a mesma condição competitiva do produtor rural para uma empresa urbana. Interessante, porque, na verdade, essa questão da visibilidade deles também é importante, né? Mesmo sendo num local um pouco mais distante, no interior do estado, aí a pessoa, não, a gente não tem interesse nisso e tal, mas é importante também a questão da propaganda, não é verdade? A questão da propaganda e, assim, Santa Catarina é um estado privilegiado, né? Porque é um estado que a distribuição de renda ela não é tão, né, diferente como existem estados aí, outros estados da federação. A gente consegue ter boa qualidade de vida, tanto na capital quanto no interior, como em municípios menores, né? E é um estado que tem um perfil turístico muito forte. E o agronegócio ele é muito atrativo para isso. Então, a gente precisa também poder mostrar que a produção é importante, mas a pessoa da cidade, ao consumir o produto, ela também quer saber de onde veio e, se possível, ela quer ir lá e ver como é que se produz, né? Então, essa também é uma outra fonte de renda e algo que a gente pretende investir aí nos próximos anos também para tornar essas cadeias, né, mais ligadas e, no final das contas, beneficiar a todos, né? Então, quer dizer que a gente está falando um pouco do turismo rural, de um incentivo também para que esses pequenos produtores recebam turistas e vendam também, né, a sua produção lá. Exatamente. Dependendo da atividade, muitas vezes, né, o cinturão urbano das cidades, ele facilita para que, né, a pessoa que está na cidade vá conhecer a produção, só que, obviamente, que a gente precisa organizar isso e, muitas vezes, se você faz isso sozinho, uma propriedade sozinha, você tem um fator de expectativa, né? Agora, se você consegue organizar 2, 3, 4, 5 propriedades, cada um oferecendo uma coisa diferente, a gente consegue atrair mais gente, porque são mais oportunidades
e a experiência turística ela se torna mais interessante. Que bacana. Então, hoje aqui a gente viu um pouco mais desse panorama, né, do agronegócio aqui em Santa Catarina. A gente viu o Pagani falando um pouco desse cenário. Agora você falando de tudo que o Sebrae pode oferecer, né, para esse pequeno produtor, para ele tornar o negócio dele mais rentável, melhor a cada dia, né? Então, quero te agradecer pela presença mais uma vez e dar o recado aí para o produtor rural que ainda não conhece o Sebrae ou que ainda não teve essa iniciativa, né, de procurar o Sebrae, que vocês estão à disposição, né? Jóia. Alexandre, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Quero aproveitar então esse momento para falar para o produtor rural, para o pequeno produtor, que procure o Sebrae, busque saber na sua região quais são os projetos que existem e como que você pode se beneficiar também dos serviços do Sebrae para o seu negócio. Maravilha. Denilson, obrigado pela tua participação mais uma vez. Também. Até a próxima. Sucesso na gerência cada vez mais. E o nosso programa fica por aqui. A gente volta no Empreenda Santa Catarina, aqui na TV Inova SC. Até lá.